uma mulher paciente. Capítulo 18. Não há nada de novo sob o sol. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Em certos anos, meses, semanas, dias e até horas, nos sentimos esmagadas por provações presentes e futuras. Por exemplo, imagine esse episódio de 7 dias na vida real de uma mulher. Na minha vida, para ser exata. Para começar, minhas 2 filhas estavam em casa para as férias de primavera da faculdade. Porém, não foram férias para mim. Minha igreja também não suspendeu as aulas bíblicas para mulheres, nem os estudos bíblicos para a Páscoa na semana seguinte. Isto significava que eu teria de dar 4 aulas na igreja. Eu me angustiei. Por que minhas filhas não podem ter os feriados de primavera nas mesmas datas que todo mundo por aqui? Porém, não a folga delas era justamente durante aquela semana sobrecarregada em comum. E pode acreditar, uma atmosfera de festa estava definitivamente reinando em nossa casa. Como posso estudar e me preparar? Eu me perguntava. Além disso, havia um prazo importante a cumprir naquela mesma semana. Tratava-se de algo inédito na minha vida. Eu estava elaborando minha primeira proposta literária, com os 2 capítulos exigidos para acompanhá-la. Na semana anterior, fiquei sentada 2 dias e 2 noites em um lugar reservado em minha biblioteca, fazendo pesquisas e dizendo a mim mesma: não tenho medo de trabalhar duro. Posso fazer isso. Outros já fizeram antes de mim. Não tenho medo de me esforçar. Deus vai me ajudar. E eu agora necessitava realmente da ajuda dele. Pouco antes dos feriados de minhas filhas, uma mulher cuja filha estava tendo um caso, abandonando o marido e levando o filho com ela, telefonou para mim. Ela queria saber se eu poderia passar um dia com sua filha, se conseguisse que ela voasse para a minha cidade. Isso seria na terça-feira, 2 dias depois de minhas filhas partirem e um dia antes da quarta-feira em que faço o estudo bíblico com as mulheres. Comecei a orar. Senhor, na terça-feira? É necessário? Senti que Deus queria que eu me encontrasse com aquela mulher e seria com certeza uma sessão de aconselhamento bem difícil. Eu disse que sim. Outro chamado que recebi foi de uma mulher da minha igreja, casada com um incrédulo. Essa pobre alma usou óculos escuros na aula de domingo porque o marido a espancara. Ela queria saber como eu ou a igreja poderia ajudá-la em sua situação, em suas provações. Encontrei-me também, depois do culto, com uma mulher cuja filha estava se divorciando do marido. A mãe, preocupada, queria saber: existem livros, CDs ou conselhos que você poderia me recomendar para que eu a passe à minha filha? Pode fazer uma lista? O telefone. Você conhece o som e a cena. Trim, trim. Quando o telefone toca, geralmente é um pedido para levar a ajuda de Deus a alguém que está passando por provações, o que pode facilmente tornar-se uma provação para mim também. Você compreende, não é? Até mesmo as exigências e responsabilidades da semana, além daquela, já estavam pairando sobre mim. Meu marido e eu tínhamos de tomar várias decisões financeiras. Lembre-se, a temporada da primavera e da Páscoa também inclui pagar impostos. A data de pagamento dos impostos estava chegando e tínhamos de ter tudo pronto para entregar a declaração na quinta-feira. Eu me achava igualmente envolvida em uma conferência de pastores que durava 5 dias. As preparações para as reuniões das esposas durante a conferência exigiam horas ao telefone para a organização geral. Estes testes
representavam apenas uma parte do que me esperava ao despertar de cada dia durante aquele período específico. Meu coração batia apressado e meus pensamentos o acompanhavam gritando: provações chegando, provações chegando. Vou contar como sobrevivi àquela semana de pesadelo no capítulo 20. Mas por ora, vamos examinar como ser bem-sucedidas ao lidar com as muitas provações que nós, mulheres, enfrentamos todo dia, toda semana, todo mês. O que uma mulher deve fazer? Sei que a sua lista de provações parece tão pesada quanto a minha. O que devemos então fazer? Como tratar com os vários problemas da vida de maneira madura? Como atravessar nossos múltiplos desafios sem desmoronar? No capítulo anterior, exploramos a primeira resposta de Deus para caminhar pelas tribulações da vida. Compreender e aceitar que as provações e tentações virão continuamente. 1 Coríntios 10:13. Quero acrescentar que este fato torna o céu realmente convidativo. Vamos agora examinar outra verdade em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. A segunda resposta de Deus para nós é compreender que nossas provações não são únicas. Outros já passaram por aquilo que está diante de nós. As pessoas já experimentaram tudo isso antes e venceram pelo caminho de Deus. No século XIX, o condutor do bispo Joseph Lightfoot parou a carruagem e sugeriu que seu mestre estaria mais seguro andando a pé para atravessar uma passagem estreita da montanha. O bispo se recusou. Outras carruagens devem ter feito esse mesmo caminho. Continue, respondeu Lightfoot. Nada é único. Lemos em 1 Coríntios 10:13, em termos incisivos, que nenhuma tentação é inédita. Nenhum crente está isento das provações e provação alguma é única. Todas elas são comuns, usuais, típicas e nada excepcionais. Não são diferentes das já vividas através dos tempos. Para citar uma fonte erudita, jamais teremos uma tentação que não tenha sido experimentada por milhares. As circunstâncias diferem, mas não as tentações básicas. Esse é um encorajamento. Indica que o sucesso é possível. Nenhuma tentação está além da resistência humana. Quaisquer e todas as tentações que iremos enfrentar podem ser suportadas. Não estamos confrontando provações extravagantes sobre-humanas. Suportamos as provações pela graça de Deus, como seu povo no correr dos séculos. No momento, quando reflito sobre a semana que descrevi antes neste capítulo, ainda me lembro da minha ansiedade. Uau! Aquela semana parecia uma cadeia de montanhas impossíveis de atravessar. Ao estudar a verdade para uma aula sobre descobrindo o caminho de Deus nas provações, ganhei a coragem e a segurança de que não estava só. Tive a certeza de que poderia vencer, porque outros haviam vencido. Compreendi que a semana ocupada demais, cheia de responsabilidades, que eu achava que não tinha tempo e energia para vencer, não era única para mim. E, de fato, era completamente comum. O mesmo se aplica a todos os nossos problemas. Divórcio, separação, tensão no casamento, um marido alcoólatra, um filho com necessidades, a perda de um ente querido, viuvez e assim por diante. Podem ser as primeiras experiências de um indivíduo, mas Deus revela que são comuns à humanidade. Aflição física, infertilidade, menopausa,
um pai ou mãe envelhecendo, doença, tratamentos de câncer, moléstia terminal. Tudo isso acontece o tempo todo. Infelizmente, a vida é assim. Nossos problemas são simplesmente problemas humanos. As pessoas os enfrentam, crescem através deles, triunfam sobre eles e os suportam. Ouvindo as boas notícias de Deus. Há boas notícias com respeito às nossas provações? Sim, há. Por serem comuns, nossas tentações podem ser suportadas se e quando permanecemos firmes na adversidade e resistimos à tentação de pecar em nossa situação. Não são permitidas brechas, fraquezas ou aflição. Podemos perseverar. Podemos aguentar sem ceder à carne. Portanto, nada de mulheres choronas, malcriadas ou temperamentais. Podemos ser mulheres maduras que suportam nossas surpresas e dificuldades para crescer, mais fortes no Senhor. Infelizmente, encontramos bom número de mulheres que deixam de crescer em perseverança porque têm uma visão distorcida, não bíblica, de seus problemas. Elas se afastam da vida ou encontram outras na mesma situação, juntando-se a elas em torno das dificuldades, lamentando, suspirando e se solidarizando. Não me entenda mal. Há certamente um lugar e uma ocasião para o apoio mútuo e o encorajamento. Devemos aproximar-nos de outros com empatia e consolo. Deus ordena isso e espera isso de nós. Há também um bônus. Nosso sofrimento nos ajuda a ministrar a outros porque podemos compartilhar nossa experiência e crescimento enquanto nos relacionamos com as pessoas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Devemos admitir, porém, que tendemos a nos reunir para enfatizar um problema, buscando simpatia. Porém, e as boas novas de Deus? Porque nossos problemas são comuns, podemos suportá-los enquanto caminhamos e crescemos através deles. Por exemplo, pediram-me que ensinasse aos domingos em uma classe para mulheres casadas com incrédulos. Durante anos, aquelas corajosas mulheres se encontravam semanalmente para orar e conversar sobre a sua situação única e sobre seus maridos. No primeiro dia, anunciei que faríamos um estudo sobre as mulheres da Bíblia, dirigido às esposas, a todas as esposas. A Bíblia fala a todas as esposas em todas as situações. Aquelas estimadas mulheres eram primeiro e antes de tudo esposas cristãs. O foco do grupo foi então desviado da situação delas, casadas com incrédulos, e redirecionado para o seu papel de esposas, os encargos que receberam de Deus e para a graça de Deus. É claro que tivemos cuidado em aplicar as verdades bíblicas que aprendemos às situações da vida real, mas as ênfases foram primeiro colocadas nas verdades da Bíblia para nós, como indivíduos. Em outra ocasião, uma mulher compareceu para inscrever-se no Ministério de Orientação da Igreja. Quando perguntei se queria fazer parte deste ou daquele grupo, conforme o dia da semana em que estivesse livre e o bairro onde morava, ela respondeu: "Ah, não posso ficar em um grupo. Eu sou diferente. Não sou como as outras mulheres. Tenho problemas especiais. Você não compreende. Preciso de alguém que me oriente individualmente, porque minha situação é diferente." Você já sabe, no entanto, no que eu estava pensando. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Certa vez, enquanto eu ensinava o livro de Provérbios, nossa classe chegou a uma lição sobre sexo centrada na esposa sábia, de Provérbios, capítulo 5.
especialmente versículos 15 e 20. Mais tarde eu soube que uma das esposas apresentou 10 razões para não aplicar a sabedoria daquelas passagens bíblicas. Eram tão amplas que incluíam até mesmo a ideia de que o próprio Deus jamais esperaria que ela aplicasse esses ensinos à sua vida. Em sua opinião, ela era diferente. A única mulher do planeta que não tinha de seguir a palavra de Deus nessa área. Muitas mulheres me procuram para aconselhamento, contando primeiro seus problemas e depois me pedindo ajuda. Começo então a orientá-las e obtenho a mesma reação. Sempre espero algo diferente. Oro para que não venha, por favor, Deus, só dessa vez. No entanto, logo ouço as mesmas palavras. Sim, mas... seguidas de... minha situação é diferente. Minhas circunstâncias são incomuns. Vou explicar porque isso não vai funcionar no meu caso. Eu respondo com cuidado. Não. Não há nada na vida de qualquer mulher que não seja comum. Deus escreveu a Bíblia inteira, sua palavra completa, revelada, soprada por Ele, para pronunciar seu conselho e falar sobre todos os nossos problemas comuns. Ele não deixou ninguém sem apoio. De fato, a sua instrução é a nossa melhor ajuda. Ele nos deu a vida e também instruções para vivê-la piedosamente. É isso que 1 Pedro 1,3 nos diz. Deus afirma também que não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1,9. Não há novos pecados, perversões, abusos, problemas, questões. Não há nada novo. Se quisermos ser saudáveis e abertas à orientação de Deus, precisamos aceitar a verdade de que todos os nossos problemas são comuns. Temos de lutar contra a tendência de aumentar nossos problemas, chegando ao ponto de orgulhar-nos deles. Não podemos pensar e agir como se fôssemos diferentes, únicas, separadas, especiais, quando se trata de provações e tentações. O perigo está em que logo decidiremos que certas passagens não se aplicam a nós, por causa de nossa singularidade. Ou pior ainda, podemos concluir gradualmente que Deus jamais esperaria que seguíssemos suas ordens em certas áreas. Temos de lutar contra a tendência de aumentar nossos problemas, chegando ao ponto de orgulhar-nos deles. Não podemos permitir-nos pensar e agir como se fôssemos diferentes, únicas, separadas, especiais, quando se trata de provações. Muitas das tribulações que encontramos são realmente terríveis, traumáticas, mas Deus nos informa que continuam sendo comuns. Somos iguais a todo mundo quando se trata de problemas. A palavra de Deus que nos foi dada inclui conselhos para lidar com tudo que pode acontecer para qualquer pessoa durante toda uma vida, inclusive você. Lidando com problemas à maneira de Deus. Certa vez, frequentei um curso chamado Estudo sobre a Submissão. Quando o nosso grupo se reunia, passávamos a primeira hora estudando uma parte do livro de Esther e a segunda hora aplicando o que o texto nos havia mostrado sobre um estilo de vida submisso. Estudamos não só mulheres seguindo a liderança de seus maridos, mas também a submissão em suas várias formas no corpo de Cristo. Uma mulher, porém, decidiu que estava isenta de seguir o marido porque ele não era cristão. Ela procurava brechas na instrução de Deus. Na mesma classe, havia outra mulher, também casada com um incrédulo, que anunciou achar-se frequentando a aula para ter certeza de que estava sendo, para o marido, a melhor esposa que podia ser. Ela queria fazer um trabalho melhor, queria ser a melhor. Essa esposa briosa não iria permitir que as circunstâncias interferissem com a sua compreensão e aplicação da verdade bíblica. Ela queria perseverar
e até distinguir-se em sua situação e crescer espiritualmente. Tiro também meu chapéu para uma mulher em meu estudo bíblico da faculdade. Conversando comigo, contou que seus pais haviam acabado de se divorciar e, para acrescentar insulto à injúria, o pai se casara rapidamente outra vez. Essa mulher me confidenciou: sei que outras têm passado por isso. Estou me aconselhando o máximo possível. Estou pedindo ajuda a todos. Quero atravessar essa fase de maneira certa. Que atitude animadora! Uma vez que recusemos aceitar a mentira de que estamos enfrentando circunstâncias, provações, experiências ou tentações únicas, podemos encontrar consolo na universalidade da nossa situação. Descobrimos a certeza de que é possível suportá-la porque é comum, e outros já passaram por isso, saindo vencedores. Se reconhecermos que todas as provações são comuns aos homens, podemos aceitar prontamente a ideia de que a palavra de Deus responde aos nossos dilemas e é o bálsamo para as nossas almas. Dando um passo à frente, um ingrediente importante para uma mulher madura em Cristo é desejar perseverança. A fim de obter essa perseverança, devemos enfrentar e passar por provações. Uma de minhas filhas recortou um desenho do jornal de domingo. Uma mulher solteira estava tendo uma briga com o namorado. Ela sentou-se sozinha no sofá depois que ele foi embora, desesperada porque ele não conseguia compreendê-la. Suas palavras eram algo como: uma mulher às vezes gostaria de ser uma menina. Isso é muito verdadeiro, não é? Às vezes, desejamos ser choronas ou birrentas. Queremos ter um ataque de raiva ou ficar amuadas. Mas, biblicamente, não temos esse luxo, porque como mulheres maduras que queremos crescer no Senhor e na vida. Afinal de contas, temos maridos, famílias, amigos, carreiras e ministérios para cuidar. Os riscos são altos demais se recusarmos buscar o que Deus está ensinando e construindo em nós. Você quer ser uma mulher perseverante, que consegue suportar dificuldades sem vacilar, sem desistir, sem desmoronar? Precisa então desejar isso. Falo com mulheres quase semanalmente que o desejo é essencial para o crescimento e a maturidade espiritual. Sim, podemos saber o que a Bíblia diz. Podemos até saber como fazer o que a Bíblia diz. Porém, se não desejarmos fazer o que a Bíblia diz, nada será feito. É simples assim. Se você quer realmente ser uma mulher perseverante, que cresce e amadurece espiritualmente em todo aspecto da vida, você será. A escolha é sua. Querida leitora, por favor, compreenda que você não está sozinha em suas dificuldades. Suas provações são comuns à humanidade. Outros passaram por elas antes de você. O que pode fazer então? Passo 1. Leia a Bíblia. Mais especificamente, observe os sofrimentos comuns suportados pelo povo de Deus nos tempos bíblicos. Comece com a vida de Cristo, seu Salvador. A Bíblia diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Ao ler os 4 evangelhos, você verá como Jesus lidou com todas as tentações conhecidas da humanidade. Você não está sozinho em suas dificuldades. Suas provações são comuns à humanidade. Outros passaram por elas antes de você. Conheça também as mulheres da Bíblia. Para cada problema enfrentado por você, há uma mulher da Bíblia que provavelmente o enfrentou. Se não encontrar o seu problema específico nas lutas delas, vai descobrir uma mulher que teve de lidar com um princípio subjacente ou
que experimentou as mesmas emoções, sentimentos, preocupações e desafios que você. Passe a conhecer realmente a vida dos heróis bíblicos. Não há espaço suficiente neste livro para contar o que homens como Abraão, Moisés, Davi e os discípulos suportaram pela graça de Deus e pela fé nele. Os que se foram antes de nós servem como exemplos e suas histórias são preservadas por Deus para nossa advertência. 1 Coríntios 10:11. Passo 2. Leia biografias cristãs. As histórias da vida de muitos santos de Deus, através das eras, mostrarão a você como eles suportaram suas provações. Você verá como o sofrimento é comum. Biografia após biografia fala de perseverança, triunfo e impacto duradouro na causa de Cristo. Você nunca mais será a mesma depois de testemunhar como outros suportaram suas situações difíceis. Passo 3. Peça conselhos aos que já sofreram. Faça uma lista das experiências de outros. Descubra como eles perseveraram e triunfaram sobre seus problemas. Eu sempre pergunto: você tem uma passagem bíblica que foi importante em sua situação? Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Cada versículo lido pode ser colocado em seu arsenal para combater as suas provações e enfrentar suas tentações. Eles lhe dão algo a que se agarrar, usar como arma, refletir e cooperar para que você persevere em suas provações do modo certo, à maneira de Deus. Passo 4. Procure a ajuda de outros. Peça ajuda. Isso é difícil para muitas pessoas, mas faça. Lutei contra certa provação como mãe durante 2 anos, antes de pedir ajuda de quem quer que fosse. Pensei que ninguém tinha passado pelo que eu estava passando. Porém, a situação piorou e finalmente pedi a Deus que me dirigisse a mulheres que pudessem aconselhar-me e compartilhar sabedoria. Como resultado, busquei ajuda com 4 mulheres. E qual a primeira resposta ao meu problema? Cada uma delas riu alto. Estou vendo que chegou a sua vez. Toda mãe tem esse problema. Todas tivemos. Isso é o que deve fazer. Uau! Eu não estava mais sozinha. Eu era normal. Havia esperança. E há esperança para você também. Qualquer que seja a provação que esteja enfrentando no momento. As afirmações deste versículo, em 1 Coríntios 10:13, são um consolo permanente e fonte de força para os crentes. Nossa confiança está na fidelidade de Deus.